Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Abrindo o Jogo. Hoje eu estou recebendo exatamente na casa dele, do dia a dia, juntamente com a família dele, que é essa família da Invista, o nosso amigo Abner Rico. Seja bem-vindo, Abner. Que legal, Obrigado, cara, irmão. você aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser um baita bate-papo. Prazer meu você aqui desceu a serra, né? Desci a serra, cara. Fui muito bem recebido pelo teu time, pela tua turma. A galera te ama. Antes de entrar até mesmo no tema e tudo mais, entrar aí no flow do nosso podcast, cara, que turma maravilhosa, cara. Energizada lá em cima. Sim. Por que a turma é assim, energizada, ô Abner? Cara, não tem como não contar essa história, não começando pelo início, né? Na real, em 2014 eu fundei a Invista numa sala de 42 metros, nichado no secundário, e eu costumo dizer que naquela época eu tinha 4 corretores que eram os cavaleiros do apocalipse, né? Vamos dizer assim. E naquela altura do campeonato eu comecei a defender a minha tese, né? Então a minha tese era formar corretores, trabalhar hiper mega nichado, dizer não para imóveis fora da praça, dizer não para imóveis de lançamento, não fazer parceria, depois eu te explico o porquê. Então eu internalizei naquele momento e fui criando a minha cultura. Então desses 4 foi para 8, foi para 12. Naquela altura do campeonato eu não pegava nenhum corretor iniciado de mercado. Então essa inteligência coletiva ela foi sendo replicada e ali eu fui formando a minha cultura, né? A Invista é uma imobiliária que tem uma cultura muito forte. Hoje, né, já estabelecido aqui no mercado, hoje nós temos quase 105 corretores, vamos dizer que 90% nesse alicerce, nesse DNA, nessa energia dessa semente plantada em 2014, né? E hoje o meu papel é ser guardião dela, né? Eu fui... Então foi isso que a gente fez. E o corretor de imóveis, eu sou um cara que... Fui um corretor de imóveis de sucesso, mas eu sempre fui um apaixonado por pessoas, né? Me desenvolvi na gestão. E sempre muito próximo, né? Sempre muito junto. Eu conheço... Até a esse momento eu estou conseguindo saber da vida pessoal deles, saber o nome das suas parceiros, dos seus filhos. Então, cuidando dessa turma e aí floresce. Mas sempre mantendo os princípios que a gente criou, que não mudam nunca. Cara, que fantástico. A segunda vez que eu tô com o teu time aqui, né, quero voltar mais vezes, mas assim, eu vejo muito essa energia e eu até falei com eles mesmo que energia vende, né? A energia, ela encanta, a energia conecta e o teu time é muito energizado, isso é maravilhoso. Ó, vamos lá, começando agora pelo começo. Abner, quem é Abner Rico? O que fazes aqui nessa mesa no podcast do Abrindo o Jogo? Quem é o Abner e como que funciona hoje a Imobiliária Invista? Cara, eu sou super apaixonado pelo mercado imobiliário. Eu tenho 41 anos e quando eu tinha 16 anos de idade, tinha um programa, que eu não me lembro agora, né, faz muitos anos, de um corretor em Miami que ele atendia clientes numa limusine e ele usava pijama de seda. Pijama de seda, cara. Ele usava pijama de seda. E eu não Mas lembro... para atender os clientes? Ele atendia os clientes dessa forma. Era um careca, eu não lembro agora. Quem é das antigas aí vai lembrar. Tô velho, né? E aí na época eu queria ser corretor de imóveis, eu botei isso na cabeça. E a nossa profissão, até hoje, né, de certa forma, ela é marginalizada, né? E naquela época, então, imagina, um rapaz de 17 anos querer ser corretor de imóveis, né? Não querer ser médico, não querer ser advogado, enfim. E aí eu liguei pro meu padrinho, né, que é o Renato Teixeira, né, que faz parte da minha vida, e ele falou, cara, começa na minha empresa, na CIA Lançamentos, em Alphaville, né? Eu morava na Zona Norte de São Paulo, Santana. E aí eu comecei ali em 2000, em Alphaville, na CIA Lançamentos, e o meu primeiro plantão foi um prédio chamado Santiago, edifício Santiago, que era da construtora FAU2, que na época depois se associou à Agra, que virou PDG, enfim, são caras grandes do mercado, todo mundo conhece.
E ali eu comecei minha trajetória, então quem é de São Paulo sabe, o ônibus que vai para Barueri, você pega ali no metrô Armênia, e aquele ônibus que era o Canarinho, né? Ele era um ônibus amarelo. Ia para lá de ônibus, depois eu comprei um Golzinho e tal. E aí ali eu comecei a minha carreira e tirei meu Cresce é antigo, é 67028. E eu paguei para trabalhar por 5 anos. Eu sou um corretor que eu demorei muito para virar. Só que eu sempre fui muito observador, muito observador, muito observador. Observava os bons corretores na mesa, observava o procedimento dos bons corretores. Era uma época ainda que você batia foto com câmera e levava para o escritório e baixava no 486. Aí depois eu tive essa experiência de lançamento e aí eu comecei a vender, as coisas começaram a acontecer. Aí eu mudei para uma imobiliária chamada J. Moraes Imóveis, que é lá no Centro de Apoio 2. E ali eu realmente comecei a entender o secundário. Eu era plaqueiro de manhã, tomava um banho de gato no fundo da imobiliária e era corretor à tarde. E ali eu fui me desenvolvendo. Em 2004, e sempre muito apaixonado, sempre estudando arquitetura, sempre conversando com gente de cabeça branca, mais velha, com gente que tem grana, sempre se conectando. Sempre fui uma pessoa, um expert de prospecção ativa. Eu me conecto com pessoas desconhecidas muito fácil, sou um tremendo num cara de pau. E fui indo. Aí em 2004 o mercado lá deu uma travada. E aí eu, mais uma vez, esse meu padrinho, ele faz parte de momentos decisivos da minha vida, ele falou, cara, manda teu currículo para Fernandes Mera, para Biara ou para Lopes. E na época a Biara do Y Vermelho, né? Celso Minoro Tocuda, a Biara, de fato. A Biara pegou e eu fiquei lá na Biara de 2004 a 2012 e construí uma história muito bonita lá. E cheguei a ser gerente, inclusive. E aí foi. E aí eu casei com uma santista. Né? Casei com uma santista e já tinha contato com o santo já antes? Desde 2004. Desde 2004, porque a família vinha para cá? Não, porque a gente teve um namoro longo, né? Uma relação de 21 anos. Entendi. Eu casei em 2011 e a gente namorava. Então eu já conhecia Santos, já flertava com Santos. E aí acontecia algumas coisas. Por exemplo, a Biara, não sei quem lembra, né? A história das antigas. Acredite se quiser, uma imobiliária abriu IPO e captou o dinheiro. Prometendo ser uma incorporadora. E o primeiro projeto da Biara foi o Porto da Ponta, em associação com a Agra. Né? Eles construíram 3 aqui, Porto da Ponta, Porto Cidade e Porto Panorama. E aí, naquela época, a Biara não tinha equipe de venda aqui, então eles pediam por cabeça de chave de cada equipe, vim para cá no plantão e eu era muito oportuno, porque eu tinha uma namorada aqui, então podia ficar na casa dela. Então eu comecei a cobrir os plantões de litoral já naquela época. Eu vendi 22 Porto da Ponta, inclusive. Foi um lançamento que foi um marco na cidade na ocasião. Isso é a história de 2007, 2008. Então eu já conhecia bem Santos. E aí em 2014 eu tomei a decisão de vir para cá. Foi uma decisão difícil, porque eu era o típico paulistano, né? Típico paulistano. E eu realmente achava Santos um lugar limitado, né? Eu era um corretor de São Paulo, que naquela época já fazia os seus 15, 20 mil por mês. E assim, Shopping Guatemi, restaurantes, jardins, eu amava tudo aquilo ali. Mas eu vim para Santos em 2014. E aí, aqui em Santos, em 2012, aí eu identifiquei que Santos tinha um mercado de usado secundário muito mal tocado. Né? Grandes imobiliárias não, com tempo, né? 30, 40 anos, que o dono era corretor, o dono era o principal concorrente dos seus corretores e eu vi essa cadeira vazia aqui em Santos. Esse é o termo, eu vi essa cadeira vazia. E aí eu comecei o meu trabalho de secundário e aí eu comecei a defender a minha tese. E quando você não é validado, não é consolidado e está começando, eu fui muito mal interpretado, né? Pô, cara arrogante, como assim ele é número 1 pequeno? Como assim ele é número 1 chegando agora? Como assim ele vai formar corretor e veio da onde? Seria um moleque. Mas quando você começou a atuar aqui, você era corretor de imóveis? Não. Sempre foi com Santos eu empresa? Já começo como gestor, né? A Invista nasceu em 15 de dezembro de 2014. E aí eu fui firme em defender a minha tese e validei ela. E é isso que aconteceu. E então, em dia 15 de dezembro a gente completa 10 anos. Cara, hoje a gente vende de 80 a 100 imóveis por mês. São $500 milhões de VGV. Quem tem imobiliária de secundário sabe o quanto isso é difícil. Por ano.
E numa cidade de quantos habitantes? Numa cidade que tem 420 mil habitantes e que não cresce. Ela tem uma população flutuante relevante, mas não cresce. Tem 90 mil domicílios, né? E é uma cidade que 40% do Brasil passa aqui por conta do porto. E então aqui é o meu protótipo, vamos chamar assim. Uau. E isso, uma coisa sobre mercado secundário, né? Santos é uma ilha, canal 1 a canal 7. Do outro lado tem o morro, a serra e o mar. E aí foi onde eu entendi que o mercado secundário ele acontece num hiper nicho de região, né? Então, por exemplo, se eu tivesse a imobiliária em Moema, Santos é do tamanho é menor que a Zona Leste. Então já fica aí uma dica, né? Se você tem uma imobiliária num grande centro urbano, você tem que definir bairros e quadras. Tá. E não sair dessa configuração. Não dá para abraçar tudo. Legal. Crescimento exponencial só acontece em hipernicho. Vamos desconstruir aqui. Você tem uma imobiliária que tem bate 500 milhões de VGV ano. É muita coisa. Tem muitas imobiliárias, até maiores, que não têm o resultado que você tem. Sim. Numa população com 420 mil habitantes. 420 mil habitantes. Mas uma boa flutuante, né? A flutuante de flutuante. Santos deve estar hoje... Esse flutuante é o que é turismo? Porque Santos praia. Praia, né? é a segunda opção de veraneio, né? Veraneio. Do paulistano. Entendi. 30% das nossas vendas... Chega a ter quantas pessoas no verão aí? Cara, no verão a cidade dobra, né? Dobra. Ela também. dobra. Legal. Então vamos lá. Vamos começar falando sobre modelo de negócio. Você identificou aí um vazio em Santos, né? Uma oportunidade em Santos no mercado secundário. E você desenhou um modelo e esse modelo focado em mercado secundário. Por que não também naquela época, em 2014, esse pensamento de ter um braço de lançamento? Porque na época que eu comecei, né? Então, por exemplo, você tinha a Biara, tinha a Lopes, aí tinha a Delforte. Basicamente, se você batesse numa porta do incorporador, ele bugava, eu quero vender. Não, procura a Lopes, procura a Biara. Quando veio essas grandes empresas e eles começaram a meter a mão no prêmio e optarem por mais quantidade do que qualidade, o incorporador começou a não confiar mais nessas empresas e começou a montar as suas houses. Sim. E a house, ela é muito boa para o incorporador, claro, mas ela nasceu de uma deficiência do próprio mercado. E quando veio as houses, na minha visão, o mercado de lançamento virou uma putaria. Então hoje você tem alguns plantões com 3, 4 imobiliárias diferentes, que a house ela acaba sendo soberana, você tem uma recepção, né, a famosa checagem, muitas vezes direcionada, e um comissionamento mais baixo, e você não consegue aplicar uma estratégia de fato. E quando eu cheguei em Santos, isso estava um pouco pior, né? Tanto que deu no que deu, né? A Biara virou Brasil Brokers, que agora acho que evaporou, nem sei se existe ainda. A Lopes, quem sou eu para falar de Lopes, uma empresa que tem 80 anos, né? Mas ela já não tem mais a mesma relevância em lançamento. Porque quem tem relevância em lançamento são as houses, né? Então hoje, por exemplo, eu considero que a melhor house do mercado é a house da Zetec, inclusive muito bem dirigida por um amigo meu. Então foi isso que aconteceu. Então, na época... Você enxergou isso? Eu quis começar pelo mais difícil, porque, por favor, não se sintam ofendidos, eu fui corretor de lançamento há muitos anos. O corretor de lançamento, ele tem um mix fixo, né? Você entra num plantão, por um motivo óbvio, tem 3 paredes. Então você domina o mix com muita facilidade. Então você é um caminho e uma ponta fixa que é o incorporador. Então é uma característica a mais de tirador de pedido. Mas é o que mais se assemelha a processo dentro do nosso ramo. Então o lançamento ele é muito bem tocado aqui. Ele é o que se parece com mais profissional no nosso ramo. Profissional, ele é mais Agora redondo. O secundário ele é complexo, ele é uma intermediação que você liga 2 pontas, cada um com a sua história, e absolutamente personalizado. Então eu comecei pelo mais difícil e agora penso eu que quero trabalhar com lançamento. Num ambiente de exclusividade, você é alinhado com o incorporador e você está no plantão sozinho ou está no plantão com uma outra imobiliária,
aí sim eu acho adequado. E uma coisa também que eu sempre pensei como empresário, e aí vem uma baita de uma dica, galera. Quem tem incorporador tem patrão. Eu quero um dia, quem sabe, ter essa frente. Mas eu sempre quis nascer independente. Até para poder colocar as minhas colocações aqui dentro desse podcast e para defender a minha tese. Eu sempre prezei pela independência. Perfeito. Perfeito. Então, foi isso que eu fiz. E o secundário, ele é uma arte que, se você aprender ela, não vai ser diferente se você estiver em Santiago do Chile, estiver em Nova York, estiver em Dubai, né? E aí eu nichei nisso, dei muito certo. Então, obviamente, a maioria das imobiliárias, elas somam VGV e resultado com lançamento. E como a gente rampou muito rápido no secundário, e realmente eu não olhei. Posso estar deixando dinheiro na mesa? Pode ser. Mas se tiver um incorporador em Santos a fim de fazer uma exclusividade e um trabalho bacana dentro de um plano de negócio, estou super afim. Entendi. Vamos lá, ainda sobre o modelo. Lá no teu início, em 2014, quando você começou com o Invista, né? Você formou, eram quantos corretores, assim? Eu comecei com 4 corretores. 4 corretores. E aí foi acontecendo e... Mas teu pensamento sempre foi recrutar mais, ter um número mais robusto? Ou... Não, naquela época eu olhava só para qualidade. Só para qualidade? Só para qualidade, entrava em todos os negócios. E naquela época, meu escritório naquela época chegou a ter 24 posições. 24. Então a gente saiu de lá com isso, com 30 corretores. E aí naquela altura do campeonato eu tinha uma imobiliária com custo fixo baixo, a gente já vendia uns 15 milhões por mês. Eu tinha estado numa zona de conforto. E aí, pela terceira vez, eu recebi um conselho muito legal. Cadeira está vazia, senta nela e monta um escritório empoderado. Porque uma coisa que é Isso foi qual ano? Isso foi em 2020. 2020. 2019 para 2020. E aí aconteceu uma coisa muito maluca. Veio a pandemia. E aqui é um escritório, aqui a gente tem 700 metros aqui no principal corporativo da cidade com vista a mar. E na época era um escritório virado para lá, para dentro. Não tinha vista a mar. Veio a pandemia e o primeiro lockdown. E aí eu paguei 45 mil reais de multa e abri mão do negócio e fiquei onde eu estava. Aí a gente foi entendendo o que era a pandemia. Aí tem uma coisa que a gente chama aqui internamente de manifesto. Teve um dia que eu acordei de manhã e escrevi no grupo, seguinte, eu não vou parar, porque a minha empresa está naquela fase de vencer ou vencer. Teve até corretor que foi embora. Foi uma coisa polêmica que eu fiz. Não irresponsável, mas foi polêmica. E aí, daqui 40 anos eu vou contar essa história. Eu sou um empresário que eu cresci demais na pandemia, um desses, né? Tem tantos aí que quebraram e tal. Mas a pandemia muito nos ajudou porque, minha visão, naquela altura do campeonato, o mercado imobiliário estava caminhando para espaços menores. E a pandemia gerou um sentimento de lugares maiores, de ficar com a família. E aí a gente teve o período de Selic mais baixo da história. Foi. Então, isso virou forte a Alphaville, todo o eixo da Castelo Branco, Riviera de São Lourenço bombou, quem é de lá lembra. E aí o mercado empinou para cima e a gente estava prontinho, com o número de corretores certo, dinheiro no caixa para fazer e muita coragem, porque a pandemia assustou a galera, né? E aí foi a hora que a gente acelerou e decolou com força. E aí esse corretor me liga novamente, 4 meses depois, pinta um escritório Vista Mar, que era aqui. Aí eu peguei um puta arquiteto que tem aqui na cidade, montei esse escritório. E aí foi lindo, porque quando eu fiz a obra aqui, quando eu entrei, a obra já estava paga com o dinheiro que eu ganhei lá. E aí eu entendi o seguinte, o corretor de imóveis, ele é meu cliente. Não é só vendedores e compradores de imóvel. O corretor de imóveis, ele é meu cliente. E aí a gente montou uma... Eu vou te falar, no Brasil, eu acho que tem 5, 6 escritórios nessa pegada. Porque a referência aqui, ela é todinha dos grandes escritórios imobiliários, né? Dos Estados Unidos. Foi isso que a gente fez. E aí foi. Então, só que eu costumo brincar com eles.
foi uma época também de sofredores de venda, né? Muito, porque existiu aquela demanda assim super excessiva, né? E com isso muita gente tirou pedido. Né? E aí uma coisa que eu fico muito satisfeito, porque esse ano de 2024, ele tem sido um ano desafiador. Tá ficando os bons. E a gente, pós-pandemia ficou quem é bom, né? E a gente já está com 430 milhões vendidos esse ano, que dá quase setembro, né? Dá 616 imóveis. Então a gente mais uma vez comprova e valida a nossa tese. Que bacana, cara. Então é sobre isso. E sempre com uma luta muito grande, né? Trabalhando muito, se esforçando bastante, hiper mega nichado. Corretor não pode ter agenda oculta. Corretor precisa ter futuro declarado e ele está ligado ao futuro declarado da empresa também. E assim vai. Eu quero te perguntar uma coisa, ainda sobre o modelo, porque a gente está focando muito nisso. Hoje você tem uma estrutura, tá, de 700 metros quadrados, né? Você tem quem na posição de liderança aqui? Quais são os departamentos da tua empresa? Eu tenho hoje, de cima para baixo, um diretor financeiro. Diretor financeiro. Que ele, de certa forma, ele também me ajuda com o comercial. Tá. E nas estratégias que a gente tem. Você tem sócio? Não, zero sócio, nunca tive sócio. Pretendo ter sócio agora, nascido aqui, né? Sócio operador. Mas eu nunca tive sócio. Então eu tenho um diretor financeiro, abaixo dele 4 gestores. 3 gestores comerciais, de venda e um gestor de locação. E esses gerentes, eles têm assistentes. E aí uma coisa que eu aprendi... Esse assistente, ele faz... Qual que é? Como que é? É uma secretária de vendas. Uma secretária de vendas. Porque é humanamente impossível você cuidar sozinho de 20, 25 pessoas. Só que uma coisa que eu aprendi... Isso é diferente, cara. Uma coisa que eu aprendi sobre gerente, tá? Gerente de venda, ainda que por um período você banque do teu bolso, ele tem que ganhar mais que o corretor. Talvez ele não vai ganhar mais com o melhor corretor, mas ele tem que ganhar igual. Então isso é uma coisa que eu sempre fiz desde lá atrás. Porque gerente tem que ganhar mais que o corretor. Caramba, isso é poderoso, hein, cara? E até, por que você acha que quando ele até ganha a gente menos, ter escala, E até a gente ter escala, eu bancava a diferença do meu bolso. E por que você acha que se ele ganha menos, não motiva ele a continuar na função? É isso? Olha, honestamente, a gente está aqui para falar o que tem que ser dito. Não há maior motivador do que o dinheiro. É isso. É isso. E qual é a vantagem de ser gerente? Ganhar bem e ter a receita recorrente, porque o corretor pode acontecer... De não vender. De às vezes ele não vender. Então, os meus gerentes, foi assim que eu pensei. Então, os meus gerentes hoje são, todos eles... Marketing, ganham mais que muito CEO de empresa C-level. Uau. Marketing, você tem? Então, eu bati muita cabeça com a agência, fui enganado muito por agência, entre outros. Aí, é assim, Gustavo, eu sou um cara que sempre que eu pensei simples, sempre que eu pensei enxuto, sempre que eu acertei. Então eu tive a oportunidade eu pensei, cara, eu preciso ter marketing interno. Porque eu me considero uma pessoa muito criativa. E essa visão recente também? Foi pandemia? Não, já tem uns 4 anos já. Aí eu contratei a Cecília Menezes e eu costumo dizer que ela consegue tornar físico a minha criatividade. Legal. E hoje ela é minha head de marketing e nasceu pro business. Uhum. E a gente faz muito marketing desde sempre, porque eu fiquei muitos anos, quando você começa uma empresa... dono pobre, empresa pobre. E aí você começa a rampar. Então eu fiquei muitos anos empresa rica, dono pobre. Empresa rica, dono pobre. Focando na empresa, colocando investimento, arriscando sempre empresa. Eu não caí na tentação de ser patrão e burguês antes da hora. Entendi. Então foram muitos anos replicando dinheiro na empresa, e cuidando do caixa. E aí aconteceu uma coisa maravilhosa na pandemia. A gente depois vai dar uma volta de carro.
A gente foi no caminho contrário, né? Sim, temos uma boa frente no digital, mas na cidade de Santos a gente tem uma mídia out of home bizarra. A gente tem mais eu vi lá no shopping, tem um... A gente tem muita ativação. No elevador aqui também, e no isso prédio. começou na pandemia, porque na pandemia, por ter essa filosofia, a empresa estava hipercapitalizada e essa galera estava com medo do futuro e eu negociei muita coisa boa, pagando um ano antecipado. Porque entendi. essa é uma lição sobre marketing também. Marketing é consistência, você entrar na rotina do cliente longos anos a fio. Essa é boa, cara. Longos entrar na anos rotina do cliente. Entrar no caminho do cliente, ser lembrado, longos anos a fio, e isso tem que ser feito de forma ininterrupta e sem cessar. Então você tem uma imobiliária em vista, sem corretores, trabalhando no mercado secundário, venda, locação, Santos, tem lá os seus departamentos, tem o financeiro, tem locação o do só tem 2 marketing. anos, porque assim, já é muito difícil fazer uma coisa bem feita. Locação, eu segurei durante muito tempo por causa desse ultrafoco em vendas. Então, locação é de 2 anos para cá. Mas é uma empresa que cresceu muito grande porque ela nasce dentro do brand da marca. Mas assim, a gente foi muito bom numa única coisa há muitos anos. Mercado secundário. Venda de imóveis prontos. Falando de time, eu vejo que o teu time é um time jovem. Isso é intencional? Você busca pessoas mais jovens? Ou foi fluindo foi vindo através da própria cultura, dos próprios corretores já existentes? Como foi essa questão da contratação dessa turma mais jovem? Eu não tenho nenhum compromisso com o politicamente correto. Então, homem acima de 40 anos, se eu puder, eu não contrato. Porque o jovem e sem experiência... A maioria das pessoas, na continuação, se tornam infiéis e o dinheiro revela. Ok, já que o jogo é esse, então vamos investir em jovens sem experiência, porque essa persona tende a ser mais fiel. Porque para você montar um grande time, você precisa de pessoas fiéis e evangelizadores da sua cultura naquele ambiente. E o homem 40 a mais, se ele está vindo trabalhar aqui, é porque ele já se fudeu em alguma coisa que ele começou ou iniciou, e se ele estivesse bem ou bem sucedido, ele não ia conversar comigo. Então tem que ter um alinhamento de mentalidade diferente para esse cara florescer. E isso que eu estou te falando é fruto de processo empírico, tá? Tudo que eu falar aqui são coisas que eu vivi com intensidade, né? Então, o jovem homem, jovem sem experiência, o famoso PSD, né? Que é o Poor, Smart, Deep Desire to Get Rich. Pobre, inteligente, com muita vontade de ficar rico. E mulheres, todas elas. Porque a mulher, ela sabe envelhecer e ela é igual vinho. Quanto mais velha, melhor. Todos nós temos aquele tio, aquele pai da família que fica velho e cabeça dura. Isso é uma coisa da testosterona, isso é uma coisa do homem. Difícil os homens que se reinventam ao longo dos anos, principalmente quando não encontram sucesso. E eu, em particular, 41, também me vigio em relação a isso, investindo em autoconhecimento, estudando bastante, né? Mas é isso. Então, eu estou falando de pilar, né? Hoje, por exemplo, eu posso abrir uma exceção fora da minha persona característica que eu costumo contratar, mas já não vai fazer nenhuma diferença. Não, mas isso é legal, porque aí a gente entra sobre time, sobre gestão, sobre cultura. O que acontece? Eu estava em Dubai em novembro do ano passado e eu fui convidado a visitar uma imobiliária chamada Axe Capital. Essa Axe Capital, ela são 2 sócios, enfim, uma imobiliária super luxuosa, ela tem 40 Mercedes para os seus corretores. Eu vi. Você viu? Visitando essa imobiliária, eu fui fazendo perguntas para os donos, né? E eles falaram assim para mim, olha só, aqui o corretor, olha só a regra, a cultura, né? O corretor aqui ele só pode trabalhar de terno, gravata, tem que ter o brochezinho da empresa, né? Tem que trabalhar maquiada, tem várias regras. Aqui, Gustavo, você está vendo o salão, todo mundo está trabalhando e tal. No salão, o corretor ele não pode ser improdutivo. Se ele quiser ficar sem fazer nada, enfim,
ele tem que ir para a sala de jogos ou para a sala de cinema. Porque ele fala o seguinte, que o ambiente influencia no resultado. Então ele quer que no salão de vendas, o corretor que está na frente, o corretor que está do lado, o corretor que está atrás, venha estar trabalhando para que aquele corretor também venha trabalhar, né? Influencia muito o ambiente. Daí eu falo, pô, muita gente não gostou da fala dele. Falou, pô, peraí, como só pode trabalhar com broche, só pode trabalhar com terno e gravata? Daí veio o assunto sobre cultura, porque cultura é a regra da tua casa, é como você trabalha, a forma que você lida ali com os seus liderados, enfim. Então, cultura é regra. Na minha casa, lá na minha mãe, eu nunca falei palavrão dentro de casa, né? Eu sempre, quando entrava dentro de casa, eu tinha que tirar o sapato, porque era a regra da casa da minha mãe. E a Imobiliária Invista, a sua imobiliária, tem uma cultura muito forte. Quando nós estávamos ali nos bastidores, você falou, olha, o corretor aqui, ele tem que viver corretagem, viver o mercado imobiliário. Tem negócio de entregar a alma, como que é? Quando o corretor entra aqui, eu mando um texto para ele. A partir de agora, tua alma pertence à Invista e suas noites de sono nunca será a mesma. Tem um livro do Guilherme Benchimol que ele fala assim, candidato, pessoas novas que vai trabalhar na tua empresa, a estratégia da lagartixa. Estratégia da lagartixa. Joga na parede, segura daí porque serve. Então, é sobre isso, assim. Eu acho que até você fundamentar a tua tese, você está em crise. E na crise, comanda o controle. Então, uma boa empresa, ela se parece mais com uma monarquia com um rei justo do que com uma democracia. Não existe democracia dentro de empresa. Isso é uma falácia. Se você tentar fazer isso, você vai quebrar, não vai construir uma cultura forte e, como diz o outro lá, se você quiser agradar a todos, vai vender sorvete. Quiser agradar a todos. O Lázaro de Carmo, ele fala muito que ele... Inclusive, o Lázaro de Carmo esteve aqui na Invista. Esteve aqui, meu irmão, gente boa, gosto muito dele. Ele fala o seguinte, que ele contrata entendendo a mente do cara, é mentalidade. Ele fala contratação é mentalidade, é o cara alinhado com a cultura. Ele fala isso, eu fui numa palestra dele, ele fala o seguinte, olha, você vai trabalhar 365 dias por ano. Você está preparado? Daí ele até fala, pô, claro que a pessoa não vai trabalhar 365 dias por ano, mas quer saber a resposta, quer saber o que ela tem para entregar ali naquela entrevista. Como que funciona hoje o processo de recrutamento da tua empresa? A gente, nisso daí, a gente é bastante artesanal e old school, né? Primeiro, a gente tem interesse que seja indicado por alguém do nosso relacionamento ou alguém da nossa empresa. Depois a gente pede Instagram e stalkeia o cara forte. E traz ele aqui para 3 entrevistas. E ao final dessas 3 entrevistas, porque assim, tem uma coisa que é assim, toda pessoa que vai para uma entrevista, ela é como se ela fosse para um date de sábado à noite, né? Então, você tem que ter uma rota de saída. Então, você pode ser o melhor candidato do mundo. A gente vai combinar o seguinte, em 30 dias a gente vai sentar e conversar, porque pode não servir para você nem para mim, e a amizade é a mesma, beleza? Porque precisa ter esse dia a dia. A gente precisa entender o cara na rotina. Por mais boas perguntas, entrevistas, boas práticas que você possa fazer, de maneira geral as pessoas elas são contratadas por suas habilidades técnicas e mandadas embora pelo seu comportamento. Então é sempre uma aposta. É sempre uma aposta. É sempre uma aposta. No caso da Invista, porque eu gosto muito de falar isso, você tem uma tese, você tem que validar ela. Depois que você valida a tua tese, a maioria das imobiliárias, se você deixar o RG cair na porta, você vai ser contratado. Tem que ter pelo menos dente. Se tiver dente, está dentro, né? Infelizmente, assim funciona. Na Invista, não. Na Invista, a gente toma muito cuidado, extremo cuidado. E no ambiente de entrevista, a gente mostra como as coisas funcionam. Porque combinado não sai caro. As regras da casa, elas são... Cara, isso é tão bacana. Postas à mesa. Eu sempre falo, Abner, que o processo de recrutamento é o seguinte, é um alinhamento profundo de expectativa, né? Profundo de expectativa. E, às vezes, a imobiliária, ela não tem um time de alta performance porque ela erra no recrutamento. Ela erra em quem ela está colocando para dentro de casa. Sim. Acho que o pilar mais importante para você ter um time forte é identificar
é entender muito bem quem você está colocando para dentro de casa, né? Porque aí você consegue ter um time forte. Existe aquela lei do Pareto que o pessoal fala aí do mercado imobiliário que... Sempre corrido Pareto. 80% não performa e 20% performa. O que tu acha disso, cara? Cara, aqui hoje a gente, 50% do nosso time vende muito bem. Não gosto do Pareto, mas eu entendo que é assim. Às vezes o seu negócio ele começa a acontecer e você cria um bom quórum de corretores. E aí você já abre outras frentes. Então, dentro de um conjunto de coisas, graças ao Pareto, essa imobiliária está entregando X. Mas eu tenho as minhas outras atividades, né? Então, tem muito dono de imobiliária que não tem uma imobiliária que vende tanto, mas já compra e vende imóvel, já está em outras frentes. E aí, dentro do guarda-chuva de negócio dele, ele entende que está tendo um recebimento interessante. O que a gente precisa entender é que a perca ela tem que ser a menor possível. Então, o Pareto é uma conta legal dentro de um contexto, mas uma boa equipe de venda, ela converte mais e tem a menor perca possível. E isso só acontece no ambiente de intimidade, muita conversa face-to-face, autoanálise diária, feedback diário e mão dada com o teu corretor na ponta. Então, até 3 anos atrás, eu mandava áudio para o corretor, porque eu recebo relatório todo dia. Como é que ficou o fulano de tal que entrou de lead, já foi visita? Já aconteceu a visita? Então, tem que cercar o gado. Eu sou das antigas, né? 2 caras que eu estudei muito. Peter Drucker e o... daqui a pouco eu lembro o nome dele, eu só lembro da frase. O mundo é dos paranoicos. O mundo é dos paranoicos. Então você tem que ter essa ultra mega vigilância. Daqui a pouco eu lembro do nome. O mundo é dos paranoicos. O mundo é dos paranoicos. Que frase maravilhosa, cara. O mundo é dos loucos, é dos malucos. Né, e daqui a pouco eu vou te ler um texto. E você pode reparar que quando você deixa de ser paranoico e afrouxa, qualquer coisa que você estiver fazendo na sua vida, o resultado já não será mais o mesmo. Porque é aonde você bota atenção que cresce. E atenção, hiperfoco e sacrifício. E a outra frase, que é do Peter Drucker, daqui a pouco eu lembro essa do primeiro, o cara bom, ele é autogerenciável. Não precisa falar para ele o que tem que fazer. Então, a entrevista, o pôr o cara para dentro, é 70%. Porque se você tem um processo e tem uma jornada construída, ele só vai entrar no vagão de trem e seguir. As pessoas boas são autogerenciáveis. Os bons corretores, você precisa lembrar o que ele tem que fazer. Cara, que maravilhoso. E existe integração da turma ou a galera já entra, vambora, tiro, porrada e bomba, bora trabalhar? Mas existe... A gente faz uma integração hoje ainda amadora, o gerente faz, um melhor corretor da equipe. Eu ainda não tenho isso estruturado. E isso é até uma das coisas que eu queria desenvolver com você. Legal. De contratar corretor e colocar ele numa imersão ali de 3 dias. Entendi. Isso é um ponto falho hoje na nossa dinâmica. Não sei se é falho, porque eu acho que um grande componente de negócio é a intuição. Total. Então, ninguém que trabalha aqui, eu não conversei. Entendi. E eu acertei em 90% dos casos por conta de todo esse track record. Já formei mais de 300 corretores. Tem 4, 5, 6 imobiliárias aqui dentro de Santos, que foi a gente que formou. Então, na dúvida, acredite na sua intuição. Uau. Daí, você tem aí o trabalho de educação desse corretor. Hoje você desenvolve algum trabalho de treinamento. Eu já vi aqui o GeoJ, já vi aqui o Lázaro de Carmo, já vi aqui várias pessoas. Murilo Alfredo Soares, já, acho que mais de uma vez. O Altamiro já esteve aqui. O Alfredo, ele é amigo da casa, né? Ele vem todo ano, há 4 anos. Todo ano. Alfredo Soares, E você busca essa educação, você busca entregar esse treinamento para o corretor. Tem aquele espaço também muito maravilhoso, né? Um auditório ali, um pequeno auditório ali, aqui dentro da tua imobiliária. Você faz isso com certa frequência? Essa parte da educação do corretor. O corretor, de maneira geral,
chega uma hora que ele para de absorver o que você fala. E aí você precisa chamar novas pessoas para falar a mesma coisa de outra forma, e aí ele adere. Então, é mais ou menos isso. E eu sou um cara que eu tenho superior incompleto, eu não me formei. E eu cheguei até aqui porque eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, gosto muito de investir em autoconhecimento. E aquilo que eu vejo que é relevante, eu trago para a minha equipe. E também faz parte do reinvestimento do meu negócio, né? Eu chamei essa turma aqui porque eu tinha verba, né? Então é isso, assim. E isso é muito importante, né? Porque você vai aprendendo, vai evoluindo, vai melhorando. E tem pessoas que já cumpriram a jornada que a gente quer buscar, né? Então é super inteligente você chamar ela, né? Cara, isso é muito massa, cara. E chamar ela para conversar. E eu vejo isso como investimento, eu nunca vi isso como custo, né? E como que você lida com os líderes aqui, os gerentes, os diretores, as pessoas que estão liderando? Existem reuniões semanais? Existe alguma ordem em relação ao acompanhamento dos seus líderes? A gente tem 2 reuniões sagradas, né? Dia 1º e dia 15. Sagradas que eu toco. E nessa reunião a gente faz uma coisa inédita no Brasil. A gente mostra todos os números nu e cru. Inclusive a pagadoria de captação, a gente mostra o valor e o nome do corretor porque a gente entende que esse é fruto de um trabalho coletivo. Então esse número a gente mostra. Então a gente faz essa entrega, prestação de conta para a equipe e é um relatório muito bacana, depois eu te mostro. E isso é inédito, autoral e dá em vista, e só em vista pode fazer porque eu não vendo. Porque o cara que não te mostra resultado é porque ele vende muito, pega teu lead, enfim. Então, é isso. E aí ele tem os gerentes, uma reunião por semana. Então, no total, o corretor aqui da Invista, ele participa de 6 reuniões mensal. E basicamente, como a gente tem uma equipe muito avançada, né? Uma equipe que... Eu falo para os meus gerentes o seguinte, você tem que ter reunião com 2 casos práticos de negócio que você perdeu e 2 casos práticos de negócio que deu certo. E na minha visão, aonde existe uma riqueza muito grande de conhecimento é na venda que você perdeu. Então, venda que você perdeu, você tem que fazer estudo de caso desde o início. E aí apresentar isso e discutir e tal. Então, isso que eu provoco neles. Caramba, que legal, cara. Porque a nossa intermediação, ela é muito complexa, né? E o cliente, ele é igual tubarão. Aqui, da hora que ele entra, seja como lead, seja como visita, seja o Instagram, até a hora do fechamento, esse par e passo aqui, se tiver uma gota de sangue, né? Se tiver um erro, alguma coisa que deixou o comprador desconfortável, esquece. Vai ser, ou você vai perder a venda, ou você vai se machucar. Então, isso é uma coisa que a gente estuda, que a gente olha, e isso daqui, quanto mais fluido for isso, mais você vai vender. Então, a gente conversa muito sobre atendimento, a gente conversa muito sobre visita. O que está mais perto de uma proposta? Uma revisita. Né? Aquele momento que o cara fala assim, cara, preciso levar minha mãe, preciso levar meus formadores de opinião. Então vamos revisitar. Então a revisita é o grande momento do nosso negócio. Então a gente estuda muito isso e passa muito isso para a equipe. Então eu não estou dizendo que não tem problema, tem um monte, mas os meus corretores de longe aqui em relação à concorrência local, eles são muito preparados. Né? Dono de imobiliária que vende. E aí, qual que é a tua opinião sobre isso? Eu falo que dono de imobiliária que vende, ele atrasa o crescimento do negócio. Qual que é a tua visão? Porque isso é um pouco polêmico. Eu tenho alguns amigos, né, que eles não gostam dessa minha fala, que geram uma certa polêmica na internet. Falo muito sobre isso. E é um reboliço danado, né? Mas eu queria saber a tua opinião sobre. 90% dos donos de imobiliária, eles têm cabeça de corretor. Então, o que acontece? Eu já fui mais radical nessa resposta. Hoje eu penso assim, você é um corretor que, trabalhando numa imobiliária, ganha 20, 30 mil reais por mês. Aí você monta uma imobiliária, coloca 2 pessoas ali debaixo de você, o escritório pequeno, você é dono do seu nariz, e aí tu
passa a ganhar 100 mil reais por mês. Se para você tá bom, você, de certa forma, triplicou, quadruplicou a tua renda. Mas isso não é ter um negócio. Isso não é desenvolver pessoas. Isso não é criar escala. E isso também não é ganhar dinheiro de verdade. Nunca vai ser, né? Então, eu sou um cara muito ambicioso, né? Por exemplo, você falou de YouTube na tua palestra, né? Cara, se você pegar meu YouTube, eu te mostro agora. Eu gosto de ver o último jato executivo que saiu e está sendo desenvolvido. É um jato de 90 milhões de dólares. Eu não tenho dinheiro para comprar, vai que eu tenho um dia, né? Então, assim, eu quero jogar jogo grande, eu quero ganhar dinheiro de verdade. E eu quero desenvolver pessoas. Eu sou apaixonado por isso, né? E assim, existe um desafio também. Você é bom corretor? Tá bom. E aí, será que você torna outros bons, né? Então, acho que é sobre isso. Hoje eu penso mais isso, assim, cara, é um modelo que você quis para você, mas você está aqui para revelar o máximo de potencial possível, né? E ter uma empresa não tem nada a ver com isso, né? Então, agora, o dono que vende, agora vem a hora que eu não sei se as pessoas... Porque assim, imagina que eu estou contratando um corretor, estou contratando você. Presta atenção, queria deixar claro uma coisa, tá? A gente vai vender, vai trabalhar, só que os melhores leads são meus porque eu vendo, tá? Se você é transparente nesse nível, se você é claro nesse nível, tá tudo certo. É o que foi combinado. O problema é que o dono que vende, ele fala que não vende, finge que não vende, aí ele não mostra número, aí a imobiliária às vezes não vende nada, mas o bolso dele tá bom. E aí você perverte a dinâmica. E aí que tá o perigo. Agora, eu vendo e é assim mesmo que funciona, e se você quiser aqui, você vai pegar minha sobra. Então, o que os meus corretores falam? As imobiliárias não têm transparência. Opa. Porque eu acho que é muito questão de fases, né? Talvez um exemplo, o dono, o cara tá vendendo, né? Ele começou um negócio da forma muito brasileira, talvez sem capital de giro, né? E ele vai tá montando o teu time e talvez o time não tá performando e talvez naquela fase inicial ele pode até vender. Eu falo que o dono de imobiliária atrasa o crescimento do negócio porque realmente atrasa. Mas às vezes ele fica viciado na venda e se tira ele como vendedor, não tem negócio, né? O negócio, ele só funciona, ele só está de pé por causa dele, por causa das vendas dele. Eu acredito muito, Abner, que hoje, se você tirar umas férias, ficar 30 dias, 15 dias fora, o teu negócio vai continuar. Não faz nenhuma diferença. Não faz nenhuma diferença, porque o teu negócio hoje é autogerenciável. Eu acho que o objetivo de qualquer empresário é ter um negócio autogerenciável, é ter um negócio que funcione sem você. É óbvio que quando o dono está ali, né, ele tem uma visão de dono, de empresário, ele consegue fazer com que a empresa venha performar ainda mais. Mas hoje o teu negócio é um negócio autogerenciável. E outro ponto também... Mas é muito sacrificante, né? Então é muito sacrificante. É muito sacrificante, né? O outro ponto também é que... É mais fácil você ser um dono de imobiliária que vende. É mais fácil, muito mais fácil. E às vezes, por causa da mentalidade também, eu atendo muita gente e quando eu vou conversar com aquela pessoa, a pessoa fala o seguinte, não, eu tenho uma imobiliária. Daí eu pergunto assim, quantos corretores? Não, só eu. Já ouviu alguém falar isso, não? Já. Eu tenho uma imobiliária, mas não, eu tenho um CNPJ, porque eu é que assim, né? Tem uma correção, não é correção, né? Tem uma coisa legal. Eu não tenho uma imobiliária, eu tenho uma escola de corretores. Opa. É isso aí? Tem uma escola de corretores. Não, mas às vezes a pessoa acha que ela tem uma imobiliária por ela ter um CNPJ, né? Por ela ter... Não é. Acho que imobiliária ela é formada por pessoas, por gente, né? E é claro que cada um tem uma visão. Tem gente que é ambiciosa ao ponto de pensar em escalar, crescer. Antigamente eu ficava um pouco chateado. Um exemplo, eu sou um cara muito ambicioso. A minha família, meus irmãos não são tanto assim, né? Meus irmãos pensam em se aposentar, pensam em ficar, enfim. E eu falava assim, poxa, como pode? Eu sou um cara ambicioso, como que pode? As pessoas que trabalham comigo, eu sou o primeiro a chegar, o último a sair. E foi libertador para mim entender que cada pessoa tem uma visão, né? Cada pessoa tem uma visão, cada pessoa pensa de uma forma diferente. Tem gente que é ambiciosa, tem gente que não é. E eu vejo que no mercado imobiliário tem muita gente construindo um negócio para que, passando os anos, continue da mesma forma, com os mesmos números,
com a mesma estrutura, e você já tem uma mentalidade diferente, você tem uma mentalidade de crescimento. Inclusive, ano passado você fez um número X de venda, quanto foi de VGV? O ano passado a gente vendeu 470 milhões. 470 milhões, e nesse ano está crescendo ainda mais. Você pensa em crescer mais, cara? Qual que é a tua visão de futuro da imobiliária? Então, eu sou uma pessoa muito racional, muito pés no chão, né? Então, eu penso que eu até posso crescer em praças similares à de Santos, com sócio operador formado na casa. Né? A gente já, nesse momento, a gente já contratou uma empresa grande que está manualizando todos os nossos processos. Você pensa em franquear? Não, eu penso nesse crescimento orgânico com sócio operador. Empresa sua Eu mesmo. não, mais uma vez, né, zero compromisso com, não acredito em franquia imobiliária. Eu não acredito, porque eu acho que o mercado imobiliário ele é muito complexo, ele é muito regional, ele tem muito nuance e cada praça tem um comportamento diferente. E por que tu acha qual que seria a diferença de uma franquia, um exemplo, para uma expansão em unidades da empresa? Por causa do controle, do teu controle como dono, seria isso? Não, não é meu controle como dono. Eu acho que o mercado imobiliário, de maneira geral, ele tem uma mão de obra muito desqualificada. Tanto que o dono de imobiliária que não consegue se tornar um gestor é porque ele não está a fim de se educar, ele não está a fim de melhorar. Só que no mercado imobiliário você tem uma possibilidade de ganhar um bom dinheiro. E aí é por isso que ele se acomoda, né? Então ele vira, ele entra numa bolha que ele acha que ele criou para ele. Agora, o crescimento com o sócio operador, na minha visão, e aí você precisa ter comando e controle dentro de uma imobiliária porque essa mão de obra é muito desqualificada e você precisa lapidá-la. E para isso tem que ter muito chão de fábrica, né? Tem que ter muito tato, tem que estar muito lá junto e dando exemplo. Porque a melhor forma de você liderar é pelo exemplo, né? Então eu acho que pode se perder a cultura, entre outras coisas. Porque o nosso negócio ele não é escalável, né? Ele é escalonável. Então é isso que eu acredito. Eu não sei se é o Outback, não sei se... Acho que é o Outback. Outback trabalha assim. Trabalha assim, né? Só pode abrir uma operação com uma pessoa que já trabalhou no Outback. Né? Trabalha assim, né? E você acredita que nesse modelo, escalando aí para outras unidades, outras cidades, você acaba também ganhando, tendo essa retenção desse profissional, desse talento? Porque existem, talvez, corretores que eles vão querer ter o seu negócio imobiliário, tem esse desejo, tem esse objetivo. Você acha que é uma saída para poder você reter esses talentos? Olha, ao longo dos anos eu descobri o seguinte, uma imobiliária ela é um negócio de passagem. As pessoas vão passar por ela. Então, uma coisa que eu sempre lutei aqui eu sou o mago, eu tenho o segredo. E eu nunca tive vendedor institucional aqui, porque se você tiver na tua imobiliária um cara que responde por 20, 30% do faturamento, você está ferrado, porque ele tende a se tornar insubordinado, rebelde e cagar regra. Então a gente tinha um corretor aqui que foi campeão ano passado e realmente ele era muito bom, mas ele respondia por 6% do faturamento. Então, e sempre foi assim aqui no meu negócio. Então a escola sou eu, quem forma sou eu. E não é difícil para mim formar corretor. E isso parece tenebroso por um empresário que não faz isso, né? Então, essa foi a nossa forma. Então, o negócio ele é de passagem. Agora, os melhores, você tem que premiar bem, pagar bem e, na continuação, botar de sócio. E criar também uma... Porque, assim, na minha opinião, né, eu tenho aqui vários corretores que ganham mais de 40 mil reais por mês. Caramba! E se você fizer uma conta, não faz nenhum sentido eles terem um escritório imobiliário. E o meu trabalho é fazer isso, né? Para o meu cliente corretor.
Porque Ele tem que prosperar, prosperando, e talvez aquele excelente corretor ele não vai ser um bom gestor. Tanto que eu já tive em 2 convenções da Remax em Vegas, junto com o meu padrinho. E em Colorado tem uma imobiliária, tem uma Remax que tem 800 corretores, e a turma paga um aluguel para sentar lá e fica com 80% da comissão. O nosso mercado, que ainda é muito amador, né, se o nosso mercado ele tivesse uma proteção legislativa, evoluísse nesse aspecto, talvez a gente podia caminhar para isso. E aí os escritórios imobiliários iam se tornar grandes coworkings, né, de certa forma. Quem sabe um dia a gente chega lá. Que isso também é muito difícil ser dono de imobiliária no Brasil. Também. Mas é diferente também, um exemplo, tem imobiliária lá nos Estados Unidos que paga 100% de comissão para o corretor. E aí ele paga um FII mensal? Não, é porque tem outras fontes fortes de receita, né? Crédito e outras Para coisas a tudo mais. tem que ter escala, né? Tudo tem que ter escala. Então, às vezes aqui no Brasil não faz sentido, né? Cara, vamos lá, olha só. Você tem uma imobiliária de 10 anos. Isso. 10 anos. Quais são os pilares que você identifica do sucesso da tua imobiliária? Você tem um modelo de negócio bem estruturado, você tem uma cultura muito forte. Quais seriam outros pilares que você fala assim, poxa, nisso daqui eu acertei? Nisso daqui é uma das minhas forças. Modelo de negócio, cultura. Cara, eu fui corretor de imóveis muitos anos, né? E apaixonado pela profissão. E sempre uma pessoa extremamente observadora. Eu sei conversar com o corretor de imóveis. Eu sei lidar com ele. Eu sei trabalhar com ele. E eu sou uma pessoa... Gestão de pessoas. Eu sou extremamente presente no meu negócio e especialista em cuidar de problemas pequenos. Por que problemas pequenos? Porque eu acho que é o problema pequeno que gera um monte de problema grande depois, né? Então, esse microgerenciamento, esse estar muito perto, Eu vou te dar um exemplo. Eu não estou mais hoje na lida, mas às vezes uma intervenção minha, a gente salva 10 milhões de venda numa semana. Isso já aconteceu muito. Então, uma empresa não importa o tamanho, tem que ter o olhar do dono. Eu sei que isso vai na contramão, de repente, do que muitos coaches por aí falam, mas eu acho que é o olho do dono. Eu me julgo um excelente operador e muito presente dentro do meu negócio e muito vigilante, né? Muito vigilante. E os seus gerentes, eles também fazem esse acompanhamento assim, diário? Eles são muito parecidos comigo e extremamente trabalhadores. E a gente também com muito propósito, né? Muito futuro declarado, né? Tem que saber onde você quer chegar. O que é isso? Não, eu vou te dar um exemplo. Eu não estou muito preocupado em abrir outra imobiliária. Eu estou preocupado em bater uma nova frente e tal. Eu quero provar para o mercado que pode existir uma imobiliária que só mexe com o secundário numa praça com menos de 500 mil habitantes que vende 1 bilhão por ano. Esse é meu propósito. Então, nesse momento, você está conversando com um empresário que quer dobrar de tamanho. E aí é muito simples. O que é mais fácil? Eu abrir inúmeras novas frentes ou já vendo 500 milhões? O que é mais fácil? Focar a empresa inteira e ver se vende 600 milhões ano que vem. Aí depois focar a empresa inteira e ver se vende... 700 milhões. E isso já é muito bom. Né? Isso já é muito bom. Então, esse único propósito firme, tangível e que não distrai, entendeu? Pode acontecer outras coisas no meio do caminho, mas é isso, é para isso que eu estou aqui trabalhando. E esse corretor, ele tem esse futuro declarado? Ele tem que ter, você tem que fazer com ele uma conversa face to face, né? E nessa conversa você entrevista ele. E aí tem vários motivos. Por exemplo, tem a mãe de família que precisa pagar a medicina da escola da filha dela. Isso tem que ser, é o seu, mas tem que ter. Tem que ter. E tem que ter e tem que ter uma certa obsessão. Eu estava em Goiânia e teve um gerente que ele falou algo bem legal. Ele tinha um sonho de assistir o jogo do Flamengo no Maracanã e trocar de carro. Ele tinha esse objetivo.
E o dono falou o seguinte, você tem 45 dias para estar no Maracanã assistindo o jogo do Flamengo e para poder você trocar de carro. E, cara, ele fez um vídeo chorando lá no Maracanã, enfim, e ele conseguiu, né, no mesmo mês, ir para o Maracanã e conseguiu também trocar de carro. Então, assim, o dono fala muito sobre isso, sobre qual é o objetivo, né, o que ele quer também profissionalmente, porque às vezes o dinheiro apenas não é o suficiente. Ele precisa olhar, ele precisa ter uma visão mais ampla, né? Seria isso o futuro? Como que Deus, como que futuro Deus criou o mundo? Através da palavra. É isso. Então, a palavra, a declaração, ela tem uma força inimaginável. Então, é o que aconteceu aqui. Então, E aí você coloca prazo, porque prazo traz pressão. E tudo tem que ter um pouco de pressão. E com o corretor pode trabalhar com pressão? Ele aguenta a pressão? Como que é aqui na Invista? Ele tem que aguentar. Aqui ele tem que aguentar. Ele tem que aguentar a pressão. Porque... Ele pode trabalhar em outro lugar? Não. Não. O corretor de imóveis não pode ter agenda oculta. Tem que rezar para um santo só. E tem que estar dentro de um esquema de trabalho. E para mim, se não tiver, não interessa. Então isso para mim é um princípio que eu não abro mão. Você acha que ele tem que estar presencialmente na imobiliária ou ele pode trabalhar mais de casa? Como que funciona essa rotina com a estrutura, com a imobiliária? Ele tem que ter essa frequência aqui na empresa? Olha, veja bem, o que mais mata uma imobiliária é o famoso PF, né? Eu costumo dizer que o Brasil é o que é por conta do teu povo. Uhum. Então, o Brasil impera a lei de Gerson, né? Então, o corretor, assim, você não pode dar muito mole, né? Eu não estou aqui para julgar. Eu gosto de falar igual meu terapeuta, eu não estou aqui para julgar se é certo ou se é errado. Mas se não tiver monitoração, você vai pedir para tomar PF. Então, o meu sistema, isso é totalmente antitecnológico. Mas o meu corretor, ele não tem acesso fora. Não tem acesso fora? Não tem acesso fora. Ele tem que, em algum momento do dia, vir na base. E dessa forma, eu reforço pertencimento, inteligência coletiva, olho para ele olha para mim. Caramba, isso é bem diferente, cara. Não, ele não tem acesso a fora o que? Nada? Ao sistema, não. Ele não tem acesso ao sistema? Não, só dentro da base. Só dentro da base? Mas dentro da base com login e senha dele? Login e senha dele, Como que ele consegue ter dentro da base e fora não? Ele se prepara, por exemplo, ele vai ter uma jornada de atendimento, 5 atendimentos à tarde. Ele se prepara antes, anota, ele pode anotar também, pode printar, pode bater foto. A secretária muitas vezes está numa correria, manda um print, isso ok. Uhum. Agora, o acesso externo não, porque Como que você conseguiu limitar isso? Eu estou tentando entender, porque normalmente... é o mesmo conceito... Normalmente ele tem um aplicativo, normalmente tem um site lá, uma ferramenta que ele baixa no telefone dele. Em casa ele não consegue ter acesso? Aqui não tem isso. É mesmo, cara? Que legal, cara. Não tem isso porque... Diferente demais, eu nunca porque ouvi ninguém falar sobre isso. Equipe é família. Teve um princípio que infelizmente se perdeu, né? Domingo na casa da avó e almoço com a família. Então, o cara tem que estar aqui, ele tem que vir aqui. Você tem que estar perto dele, ele tem que estar perto de você. Isso faz parte de uma inteligência coletiva de grupo grande. Uau. Então não tem essa. Eu sou contra home office, totalmente contra. Senão eu não precisava nem ter esse escritório desse tamanho, né? E outra coisa também, você tem que estar, ou você está vendendo ou se preparando para vender. Então, de manhã você sai para trabalhar e entrega o seu melhor e vai para o seu local de trabalho e aqui você se fortalece. Você se fortalece. É isso. Então a sede aqui é como se ela fosse um epicentro de energia. Você tem que vir para cá. Então, isso faz parte da nossa cultura. E eu sou, assim, extremamente agregador, né? Eu sou uma pessoa dependente de pessoas, gosto de cuidar de pessoas, gosto de estar em roda, gosto de estar com gente. Essa é a característica do nosso negócio. Por isso que você sentiu essa energia. Eu tenho uma amiga minha que saiu daqui para trabalhar numa house de uma grande incorporadora em São Paulo.
E eu sou de lá, né? Ela falou para mim, tô gostando, mas o ambiente é frio demais. É claro que vai ser frio demais, porque se eu não preciso ir no escritório, eu não preciso... Caraca, cara. E outra coisa também, um jogador de futebol, ele passa mais tempo treinando ou jogando? Treinando. Pois é, então quando você está aqui treinando e lidando, porque o futuro das imobiliárias são as comunidades. E nessa comunidade, você está exercitando o seu ficar vermelho, o seu senso de divertir uma pessoa, de puxar assunto com uma pessoa. Você está se provando. Então vai ser mais fácil você ir para prospecção ativa, você falar no telefone. Você está ouvindo o teu amigo dar um pitch de vendas no telefone, aí você replica igual. Aí outra coisa, o grande segredo é a informação. A gente tem um grupo aqui de 100 corretores que se eu te mostrar, você não acredita. Tá o dia inteiro falando de imóvel, é um balcão de negócio. Então, você na base, você tem acesso àquele imóvel que arrancaram 100 mil de condição. Você tem acesso àquele imóvel que caiu a reserva, ficou livre novamente. Então, assim, tem que se movimentar. E em casa, online, logado, não vai vender, não vai vender. Uau, não vai acontecer, não vai ganhar dinheiro. E esse time, ele consegue aguentar essa pressão? Ou como funciona? Porque quando a cultura é forte, todo o ambiente acaba se energizando e seguindo aquela cultura. Mas e quem não tem essa visão, quem não tem essa disposição? Vai sendo repelido naturalmente, né? Naturalmente? Pede para sair? Pede para sair. Pede para sair? Ou a gente desliga. Ou você desliga também o corretor? Você tira o corretor? Já desliguei muito corretor. Mas por não estar performando, você faz isso também? É assim. Imaginemos que um corretor está há 3 meses sem vender. E aí, patrão, o que está acontecendo? Geralmente, ele não está fazendo tudo o que tem que fazer. Agora, quando ele prova para mim o desencargo de consciência, vamos chamar assim, ele está fazendo tudo e está numa maré de sorte, de azar. Ok, tudo bem. Então, é sobre isso, porque o meu corretor ele ganha muito acima da média, né? Para você ter uma ideia, 30%, 40% da nossa equipe já comprou seu primeiro imóvel. Caramba. Tem carro quitado, tem reserva financeira. Eu costumo dizer assim, todas as imobiliárias por aí é igual você ser jogador no Brasil. É legal jogar no Corinthians, no Palmeiras, mas é o caminho natural. Você vai ter que ir para Real Madrid, Barcelona para ganhar mais e tal. É isso, é esquadrão de elite aqui. Você não tem medo de perder esse corretor, não? Eu não troco 100 corretores meus por 500 de lugar nenhum. Você não tem medo de perder esse corretor, não? Não tenho medo porque eu vou criar outros, porque você sabe que tem um cara que ele vinha muito aqui no começo da Invista, Ricardo Jordão, conhece? E aí, naquela época, eu ainda sentia muito quando eu perdia as pessoas e tomava facada nas costas e tal. Aí eu falei, cara, como que eu supero isso? Aí ele falou, você tem que contratar novas pessoas e formar novas pessoas ad eterno. Você nunca vai deixar de fazer isso. E o melhor está por vir. Né? Então, as pessoas elas não param de florescer. Todo mundo precisa de oportunidade. Modelo de negócio, cultura, gestão de pessoas e outra coisa também que é um princípio espiritual, né? Quando você faz bem para uma pessoa, então imagina o seguinte, o negócio é de passagem. Ok, mas essa pessoa passou pelo meu negócio e mudou de vida. O que quer que aconteça na vida dela, ainda que ela não queira, vai gerar dividendos para mim no mundo espiritual. Total. Então, a Invista, você que está voando por aí, você continua me abençoando porque eu te abençoei. É assim que funciona. Agora, a gente gosta muito da palavra next, próximo. Próximo negócio, próxima venda, próximo corretor, próximo campeão. É assim que a gente gosta de trabalhar. Caramba. Hoje, quem é o teu principal corretor de vendas, assim, performance? Se olhar para a ranking, a Paulinha. A Paula. Mas eu tenho vários excelentes corretores. O Felipe Vieira, que é o corretor de imóveis mais conhecido de Santos, tricampeão na Invista. A Paula, o Cauê. Tem o Ruivinho também, bem gente boa, né? É o Cauê. A Cauê. E... Mas como que a Paula trabalha hoje? Eu tenho uns Vamos pegar o caso da Paula aqui. Eu sei que você tem muitos corretores que performam, mas
Como que a Paula trabalha hoje? O segredo da Paula na minha vida... prospecção, Antigamente eu falava muito isso em palestra que eu dava aqui. O bom corretor é o pentelho elegante. E a Paula é pentelha. Ela gruda na perna do cliente e isso é muito importante porque eu sou consumidor também e quem está vendendo para mim está sempre se fazendo ser visto. Quem é visto é lembrado. A Paula é especialista nisso. Sempre tá ali. Que nem um exemplo, vou te dar um exemplo. Você acabou de comprar um imóvel com ela. Aí entrou uma moleza aqui, sei lá, de 500 mil por 400 mil que se aluga por 3. Ela fala, meu amigo, tudo bem? Lembrei de você, ó, isso aqui é para você investir para locação. Pô, a Paulinha, tá doida? Acabei de comprar, não é nem o lugar que eu quero. Mas numa dessa, encaminha para o funcionário dele, encaminha para alguém. E ela faz isso de forma consistente, porque o segredo está na consistência e na rotina. Fazer longos anos a fio a mesma coisa todos os dias. O esforço multidisciplinado por muitos anos é o que produz verdadeira riqueza. Você estava falando comigo nos bastidores sobre essa parte financeira, né? Que foi muito importante também esse cuidado, esse departamento. Hoje você tem controle de tudo, até dos mínimos detalhes aqui de custos. Foi uma virada também de chave aí na tua empresa, esse cuidado com o financeiro, porque normalmente a imobiliária ela só olha vender, mas eu já atendi uma imobiliária lá de Minas Gerais que ela até vendia de forma recorrente, mas ela sempre estava no vermelho. O custo para adquirir um cliente era maior do que o quanto que ela ganhava naquele cliente. Então, esse pilar financeiro, esse cuidado, fez com que você prosperasse mais, tivesse mais margem? A gente aprende, né, na vida por experiência, sofrimento, iluminação. E a minha relação com o dinheiro eu aprendi pela dor, né? Então eu já fui um perdulário. Já cheguei a dever 200 mil reais, eu tinha vários cartões, pagava mínimo de cartão, cheguei a ser essa pessoa. Tive nome sujo e tal. E a lição ela foi muito grande. E eu estava naquele jogo de comparação e no jogo do status, né? Que é gastar o que não se tem para agradar quem não gosta de você. E aí, investindo em autoconhecimento e bons conselheiros, e também, né, quebrando a cara, já devolvi carrinho financeiro, inclusive, eu fui aprendendo isso e fui entendendo o jogo do dinheiro. E o dinheiro, ele é um professor cruel ou escravo fiel. E aí eu fui aprendendo a lidar com o dinheiro. E como eu escolhi ser gestor, o gestor no início, ele demora para ganhar dinheiro. E aí depois ele ganha um volume muito grande de dinheiro recorrente. Então eu fui me acostumando a ser líquido. Porque qual que é o problema na nossa profissão? Como as vendas têm um valor agregado muito alto, então imagina que o sujeito ganha 3 mil reais por mês a vida inteira, vira corretor, põe 50 contas no bolso em 3 meses. Ele acha que ele ficou rico, ele não está educado para receber aquele dinheiro. Então eu fui me educando, fui aprendendo, e uma coisa que eu sempre guardei do Flávio Augusto. Você tem que ter 6 vezes o seu custo fixo parado na conta quando você é empresário. Pô, e aí eu me lembro, na pandemia eu tinha 10 vezes. E só que eu fazia isso de forma desorganizada. E aí foi quando eu entendi que eu tinha que ter um diretor financeiro, aí eu contratei o Ed. E o Ed é um cara muito capacitado, habilitado, vocacionado para tal. E aí ele organizou a casa. Então a gente tem um rigoroso controle financeiro aqui. E assim, eu fui trabalhando o meu ego, eu fui aprendendo a me relacionar com o dinheiro. Eu troquei de roda, né? Porque o ideal é que você esteja em rodas, que você seja o mais burro e o mais pobre, né? Porque aí é a roda que você vai aprender. Sempre tive muito conselheiro cabeça branca. Então eu aprendi a lidar com o dinheiro. Então assim, o dinheiro da imobiliária, ele para mim é sagrado. O que eu faço com o meu dinheiro pessoal, aí tudo bem. Aí eu fico à vontade dentro daquela cota. E um negócio, você precisa formar uma marca é reinvestimento constante, né? E eu sempre fui tomador de risco, né, para o meu negócio. Tomador de risco para aquilo que eu conheço profundamente.
E assim foi. Então, e também assim, fui investindo muito em autoconhecimento e na minha vida espiritual e também descobri que eu quero ganhar muito dinheiro na minha vida ainda, mas tem coisas que para mim não fazem mais sentido, né? Então eu já moro no apartamento que eu quero, já tenho o carro que eu quero, já faço todas as viagens que eu quero, já comprei itens de luxo que eu quis e hoje meu foco é esse, é equity e formar pessoas, né? E se hoje, vamos lá, vamos pensar lá na frente, hoje, porque só tem 3 caminhos, né, para a empresa, né? Crescer, Alguém pode ser alguém a sucessão, comprar, ou você vender ou falir, né? Lá na frente, o que você acredita que vai acontecer com o Invista? Você vai vender a Invista ou vai ter algum familiar? O nosso Vai mercado tomar... ele é extremamente pulverizado, né? Por exemplo, aquilo que aconteceu anos atrás, né? Que grandes grupos compraram pequenos grupos, isso eu acho que não repete mais. Teve uma lá, aquela AP11 lá de São Paulo, não sei se você ficou sabendo. Santander comprou. Recente, acho que tem 3 anos, 45 milhões. Comprou 90% da empresa. AP11, né? Eu tive um insight aqui, voltando no assunto que eu esqueci de falar. Uma imobiliária, ela precisa ter muita humanização. E o que comprovou isso foi justamente Quinto Andar e Loft. Começaram gigantes, captando muito dinheiro e hoje se tornaram ferramentas de imobiliária, que eles entenderam isso. É verdade. Então, É verdade. nem tudo que reluz nesse mercado é ouro. O mercado ele ainda é muito tradicional, ele ainda é muito old school, ele ainda é muito barriga no balcão. E respondendo o que você falou, eu acho que a gente está só começando, cara. Tem muita coisa ainda. O Brasil, graças a você agora, eu estou aumentando a minha visão. O Brasil tem 212 milhões de habitantes, 70 mil imobiliárias, 600 mil corretores. Eu estou muito entusiasmado com essa frente de mentoria. Sim. Né? Aqui na nossa região ainda tem espaço para a gente dobrar de tamanho. A nossa região, lembrando que a nossa região é a Baixada Santista, então aqui do lado tem São Vicente, Praia Grande, Itanhaém, para cá tem Guarujá, Riviera. Então, e outra coisa também, né? A gente está muito perto de São Paulo, né? Então, tem crescer. muito a crescer ainda. Sim, o objetivo é crescer. Abner, fala pra gente sobre a tua mentoria, teu acompanhamento. Né? Hoje você é um empresário de 10 anos com Invista. Por que Invista? Por que o nome Invista? Curiosidade. Porque o nosso... É meio doido o porquê, né? O nosso primeiro escritório era um prédio chamado Vista Mar. E aí eu coloquei um in de inglês, né? No Invista, no Invista. Na real era isso. Era uma soma de 2 palavras. E se tornou depois Invista. Aí depois virou Invista. Agora o catavento é porque realmente eu sou apaixonado por catavento e eu acho que o catavento ele simboliza o grande agente transformador de mudança, que é o tempo. Tudo que você faz é um casamento com o tempo. Então por isso o catavento. E sobre mentoria, honestamente, assim, hoje eu vejo muita gente falar do nosso mercado. Gente que não necessariamente teve imobiliária, gente que não necessariamente foi corretor campeão, gente que começou de um jeito, outros começaram de um outro jeito. E muita gente que está falando coisas que eu não acho que está certo. E aí me veio assim na minha cabeça. Vamos deixar claro uma coisa, eu não estou falando isso de forma pejorativa, cada um tem seu caminho. Mas vem sempre uma coisa na minha cabeça. Você precisa propagar a sua verdade, você precisa falar a sua verdade. Por quê? Porque eu penso que o mercado imobiliário nacional ele precisa viver uma revolução. Porque eu sou um cara que eu já expulsei cliente daqui que falou mal de corretor.
Você quer arrumar uma briga comigo? Às vezes eu estou conversando com um vendedor, comprador, ele fala assim, na minha opinião vocês ganham muito. Então eu sempre fui muito passional em relação ao corretor. E eu acho que isso precisa mudar. E o que eu criei aqui, no meu entendimento, é uma pequena revolução. Entendi. E eu acho que eu tenho potencial para ajudar muitos empresários. E o foco é o empresário, o foco é o corretor, os dois? Hoje, é os dois, mas é mais o dois. empresário porque teve uma coisa que o Thiago, um abraço Thiago, falou para mim, né? Que é meu primeiro mentorado. E é uma coisa que, eu vou te falar que quase encheu meus olhos de lágrima. Ele falou, não tem quem a gente visita, hoje visitar, que cumpriu a nossa jornada. Você cumpriu a jornada que eu quero. E na época que eu comecei não tinha ninguém. Porque esse mercado é um mercado assim protegido por famílias poderosas, cada macaco no teu galho, cercear conhecimento, não propagar conhecimento, não revela o segredo, extremamente desunido, cada um trabalha de um jeito, concorrente que rasga comissão. Então o mercado assim, nas escuras, entendeu? Então não tinha. Então muita coisa, tudo que eu fiz aqui nesse processo empírico foi errando muito, corrigindo rápido e entendendo que era bom. Então, imagina se eu tivesse um mentor naquela altura, tão nichado, né? Porque existe todo tipo de mentor, mas ultra mega nichado como eu sou, o tempo que eu ia ganhar, né? Muito. O atalho que ele ia gerar na minha vida, como eu costumo dizer isso. O corretor na Invista, imagina um mato alto, e uma faquinha desse tamanho. Na Invista, o caminho já está pronto, com atalho, graminha cortada, iluminado e com um facão desse tamanho na cinta. Então, eu acho que esse farol de luz, eu tenho potencial para ajudar empresários no Brasil. E eu, acredite se quiser, tudo que eu falo aqui, e em primeira pessoa, eu aprendi de 2 anos para cá. Até 2 anos atrás eu não me reconhecia como pessoa de valor. Então eu investi em autoconhecimento, fui consertar os meus problemas de baixa autoestima, que eu nem sabia que eu tinha. E hoje eu consigo falar tudo isso de forma firme e natural, sem me julgar, você está sendo arrogante, você está sendo soberbo, você está... Não, cara, eu tenho uma verdade, eu sou validado, e eu sinto que eu posso ajudar muitas pessoas e os nossos caminhos com quem tem que ser vai se encontrar. Cara, isso é incrível. Então, turma, sobre a mentoria, se você é dono de imobiliária, se você é um empresário e quer um acompanhamento, né, próximo, inclusive essa pessoa ela pode vir aqui pessoalmente. Pode. Né? Então, se você quer esse acompanhamento próximo, se você quer entender o modelo de negócio, como hoje o Abner, como Invista, ela trabalha, manda uma mensagem no Instagram. Conselheiro, né? A palavra boa também. Conselheiro. Mande uma mensagem. Qual é o teu Instagram lá, o Abner? abnercubemudo.rico com 2C. E chama no Zap também, é código 13 981 63 9000. Vou deixar aqui então o Instagram. Chama no WhatsApp também? Pode chamar. Mas pode. um monte de gente vai mandar mensagem. Estamos aqui para fazer negócio. Código 13 981 63 9000. Manda uma mensagem lá pro Abner. Abner, eu quero que você entregue aí um recado final pros empresários, pros corretores que estão aqui com a gente nos assistindo. Tem muita gente boa que já passou por esse podcast, muita gente incrível. Eu quero que você entregue uma mensagem nessa câmera aqui, ó, para os corretores, para o mercado imobiliário, para essa turma boa aí. Galera, é o seguinte, o nosso vasto país, ele incorre num déficit habitacional, né? E na real, o mercado imobiliário, depois de tecnologia, é o maior mercado do mundo, né? E está sempre acontecendo. E até quem trabalha mal e sem estratégia, performa. Então é um mercado muito rico, de grandes possibilidades, meio de mudar de vida, você e tua família. E na estratégia certa, a grande realidade é o seguinte, qual que é a tua parte do bolo? Vamos aumentar a tua parte do bolo, vamos trabalhar com estratégia, vamos melhorar e vamos qualificar o Brasil inteiro, né? E criar essa dinâmica de compra e venda de imóvel mais qualificada aqui para o nosso Brasil e vamos se ajudar. E agora eu estou na mentoria e precisar de mim, me chama.
E, cara, segue firme, tá? Você, é assim, quando você começa no ramo, seja dono de imobiliário ou corretor, tem uma parte, uma época que você não pode pular a etapa. E é muito difícil. Resista, tenha força, segue firme. E tenha um propósito maior que dinheiro, tá bom? E outra coisa, seja sensível ao que seus clientes querem, né? Vendedores e compradores, entreviste eles e conheça eles de forma despretensiosa, porque quando uma pessoa compra um imóvel, necessariamente ela está na melhor época da vida dela. E quem está no secundário sabe, quem está vendendo, às vezes incorre em trauma. Então você, acima de tudo, é um puta de um psicólogo. Você tem que investir em autoconhecimento, pessoas, em espiritualidade, e você tem que ser o cara, porque o corretor de imóveis ele é o maior agente transformador de mudança numa sociedade. Então é isso. Estou junto com você. Agradeço a oportunidade. Legal ter você aqui com a gente, Abner. Eu gosto muito de você e obrigado pela oportunidade que você está me dando. Você com certeza foi uma das pessoas mais incríveis que eu conheci esse ano, cara. De verdade. Eu te agradeço por isso. Pela simplicidade e pelo resultado. A gente está junto e é isso. E eu acho que tem coisa grande para nós dois, hein? Muito grande, acredito nisso. E pra cima. Abner, brigadão, irmão. Tá? Obrigado por estar junto com a gente aqui. Turma, reis e rainhas, faça o seguinte, se inscreva no canal, siga lá, segue lá o Abner, tá? Segue a gente lá no Instagram. Tenho certeza que vai ser rico aí essa nossa jornada juntos, tá bom? Até o próximo episódio. Até mais. Valeu.